Durante mais de 2 décadas, um ponto localizado no bairro Antônio Bezerra ficou conhecido informalmente pelos fortalezenses como Rodoviária dos Pobres. O local servia como principal ponto de embarque para passageiros com destino à zona norte do Ceará e também a estados como Piauí e Maranhão, aproveitando a localização estratégica da Avenida Mister Hall, principal saída para a BR-222. A origem desse ponto remonta ao ano de 1974, quando Antônio Alves de Souza, natural de Itapipoca, transferiu sua banca de passagens do antigo Hotel dos Boiadeiros para a sombra de um pé de timbaúba, nas proximidades da Avenida Mister Hall com a Rua Padre Perdigão Sampaio. Atuando como agente comissionista, ele comercializava passagens da Aviação Horizonte, recebendo uma comissão de 5%. A iniciativa surgiu da necessidade de facilitar o embarque dos passageiros, que passaram a optar por pegar os ônibus no trajeto, evitando o deslocamento até a rodoviária oficial e o retorno ao mesmo ponto. Com a crescente demanda, outras empresas passaram a utilizar o local como ponto de parada, após realizarem embarques iniciais no terminal oficial. Com o tempo, diversas empresas estabeleceram presença no local, entre elas Ipu Brasília, Expresso de Luxo, Brasileiro, Timbira, Serrano e Redenção. A operação, no entanto, era totalmente improvisada. Os ônibus estacionavam em diferentes pontos na avenida, em ruas adjacentes ou até em postos de combustível, e o embarque era marcado por longas esperas e grande aglomeração de passageiros. As passagens eram vendidas por agentes que precisavam organizar o fluxo de pessoas em meio a empurra-empurra, numa rotina intensa e desordenada. A ausência de qualquer tipo de infraestrutura tornava a experiência ainda mais difícil. Não havia cobertura, bancos, sanitários, sistema de som ou segurança adequada. Relatos da época, como publicado no jornal O Povo em 17 de janeiro de 1988, descrevem o cotidiano no local. Passageiros se amontoavam em busca de sombra, seja nas paredes dos pequenos boxes, em bancas de revista, lanchonetes ou até em postos de combustível próximos. A falta de informações sobre horários gerava constante apreensão, com perguntas frequentes aos agentes. Nos primeiros anos, a situação era ainda mais precária. Sem qualquer abrigo, os passageiros dependiam da sombra de barracas improvisadas, enfrentando o calor intenso e a poeira provocada pelas obras de alargamento da Avenida Mister Hall. Com o aumento do movimento ao longo da década de 1980, os problemas se intensificaram. O local passou a enfrentar superlotação, desorganização e sérias questões de segurança. Furtos eram frequentes, inclusive dentro dos próprios ônibus, muitas vezes praticados por falsos vendedores ambulantes. A estrutura praticamente inexistente justificava o nome pelo qual o local ficou conhecido. Não havia serviços básicos como sanitários, telefone público ou policiamento, e as condições de higiene eram bastante precárias. Ainda assim, a rodoviária improvisada mantinha seu funcionamento intenso. Uma das cenas mais marcantes daquele ambiente era a presença constante de ambulantes, que corriam ao lado dos ônibus oferecendo alimentos e bebidas diretamente pelas janelas dos veículos, criando uma dinâmica única e caótica. A situação começou a mudar com a implantação do terminal rodoviário de Antônio Bezerra, inaugurado no ano 2000, durante o governo de Tasso Gereissati. Construído em uma área de aproximadamente 11 mil metros quadrados, o novo terminal trouxe infraestrutura adequada e organização ao embarque de passageiros. No entanto, problemas como a ausência inicial de área de desembarque e a continuidade do transporte alternativo mantiveram parte da dinâmica anterior. Pouco tempo depois, surgiu um novo ponto informal sob o viaduto da Avenida Mister Hall, que passou a funcionar como uma espécie de nova rodoviária dos pobres, utilizada principalmente por vans e transportes mais baratos. Assim, mesmo com a modernização, o nome permaneceu vivo na memória popular. A rodoviária dos pobres tornou-se símbolo de uma época marcada pela improvisação, refletindo tanto as dificuldades quanto a capacidade de adaptação da população de Fortaleza.